Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, empresário, empresária, futuro empreendedor, futura empreendedora. Hoje eu gostaria de falar para você por que você não deve estruturar o seu negócio por atividade. Eu tenho assistido alguns vídeos no YouTube e passo por isso aqui no meu processo de mentoria consultiva todos os dias, vendo pessoas, tanto aqueles que estão começando os seus negócios, né, obviamente mais essas pessoas que estão começando, mas também pessoas que já têm aí os seus negócios há alguns anos, 2, 3, até 5 anos, se encontram, né, em algumas situações como essas, porque o negócio não evoluiu tanto e mesmo com o passar do tempo a pessoa ainda está numa fase de estruturação, numa fase onde a empresa ainda é pequena, está crescendo de alguma forma, já tem até um certo lucro, mas a empresa ainda está se estruturando por atividade. Eu queria passar aqui para vocês o que significa, né, primeiro, estruturar um negócio por atividade, e aí falar um pouco dos riscos disso e tudo. Depois a gente vai passar para o ponto número 2 aqui. Estou aqui com o meu ClickUp na tela para ajudar vocês a passar por cada um dos pontos. Eu vou escrever na tela aqui hoje, vai ser uma mini aula. Número 2, nós vamos passar pelos problemas de se estruturar um negócio dessa forma. Depois eu vou falar como você deve estruturar o seu negócio e aí como é que a gente vai para a parte da implementação. O que você pode fazer para que isso não aconteça aí no seu negócio. E por que por enquanto eu estou falando de negócio? Porque, no meu ver, esse é um conceito meu que eu utilizo há anos, desde que eu sou consultor, desde que eu aprendi sobre negócios e estruturação de negócios. Negócio não é igual a empresa. O negócio é algo que está vendendo algo de alguma forma. Pode ser um produto físico, um produto digital, um serviço, qualquer coisa. A gente começa, né, a transformar uma ideia em um negócio. Quando a gente transforma uma ideia em um negócio, a gente começa a fazer dinheiro, que é o principal objetivo do negócio, né? Além de testar, né, como se fosse uma startup, aí vai testar uma ideia, a gente começa a colocar aquela ideia em prática e começa a ver resultados. Se eu estou vendendo um produto, começo a ver a venda do produto. Se eu estou vendendo um serviço, eu começo a vender o meu serviço e fazer dinheiro. Até que aquele negócio passe por algumas fases que vai depender muito do dono, de dinheiro, vai depender de uma série de variáveis, né? Aquele negócio ainda vai ser um negócio, porque uma empresa precisa de outras coisas, uma empresa precisa de planejamento estratégico, o que a grande maioria dos negócios não tem. Uma empresa precisa de processos mapeados e padronizados, o que boa parte dos negócios não tem. Uma empresa precisa de um time, né? Mesmo que for uma empresa de uma pessoa só, essa estruturação dessa pessoa tem que estar linkada com os processos e estar acontecendo da forma correta. Se a empresa já é maior um pouco ou está crescendo, ela precisa, obviamente, crescer em função das suas pessoas. E se o dono quer que cresça, né, não é no modelo one person business ou freelancer ou qualquer outra coisa, né, de uma empresa muito pequenininha, o dono vai ter que pensar nesse crescimento e aí vai ter que pensar em pessoas. E uma empresa também tem estrutura física e estrutura tecnológica, aplicativos, sistemas, software, tudo aquilo que se necessita, né, para chegar no resultado que o dono, com os sócios, enfim, as pessoas que estão direcionando a visão daquela empresa, estão fazendo com que a empresa siga. E hoje eu quero passar para você aqui esse conceito que muita gente erra. Quando a gente começa um negócio, e eu vejo, de novo, todo santo dia isso acontecendo, eu penso no negócio por aquilo que eu tenho que fazer, que são as atividades. Pensar num negócio focado em atividades específicas tem muitos pontos negativos, faz com que você fique muito limitado em trabalhar em cima daquelas atividades, porque o negócio acabou se estruturando, e dificulta muito você tornar esse negócio uma empresa justamente por conta dos processos. E aí, qual é as coisas que a gente tem que fazer? É isso que eu quero trazer aqui para você nesse videocast de hoje, para a gente abrir esse assunto, né? E um dos motivos também, o segundo motivo de eu estar trazendo isso aqui é porque alguns dos meus mentorados estão trabalhando, né, para entrar no meu modelo de negócio, né? O modelo de que eu chamo de empresa enxuta, né? Lean Company,
e esse nome tem, às vezes, uma conotação que possa confundir alguma pessoa, mas é uma empresa, no meu caso, de uma pessoa só, mas uma lean company, para mim, é uma empresa muito pequena, muito enxuta e muito rentável, que pode ter aí até 3, 6 colaboradores, ou seja, muito pequena, estruturada de forma que ela seja realmente enxuta em relação a processos e pessoas e consiga, com essa gama, né, de processos, pessoas, estrutura, fazer dinheiro com uma alta margem. É isso que, né, um bom portfólio, fontes de renda diferente, enfim, vem falando isso aqui no canal. Isso que para mim é uma lean company, ou seja, uma empresa, por isso que eu tirei o nome business e coloquei company para que não seja business, seja uma empresa efetivamente lean. Então vamos lá, o que significa estruturar um negócio por atividade? A primeira coisa que a gente tem que entender, né? Estruturar, vou colocar aqui, ó, envolve organizar a empresa em torno de tarefas específicas e isoladas que precisam ser realizadas sem consideração, ou sem considerar, né, vamos colocar assim, como estas tarefas se conectam para formar até colocar em maiúsculo aqui, processo. Deixa eu já selecionar aqui e eu vou aumentar a fonte para ficar maior aí para vocês. Beleza. Nesse caso, né, cada equipe foca em atividades específicas, como venda de produtos, marketing, produção, etc., sem interação clara entre as funções. É isso que significa estruturar um negócio por processo. Vou voltar lá. Ó. Envolve organizar a empresa em torno de tarefas ou atividades, né? Tarefa, inclusive, é o detalhe da atividade. A gente tem macroprocessos, né? Processos, etapas, que estão dentro das etapas lá em cima, depois atividades, depois tarefa. Tarefa é a coisa mais micro, né? O detalhe do detalhe de uma atividade. Então, se eu organizo a empresa em torno de tarefas específicas, eu acabo isolando essas tarefas que precisam ser realizadas ou precisariam ser realizadas de forma mais unificada. Quando eu falo, por exemplo, de ter um negócio de uma pessoa só ou muito enxuto, como uma lean company, eu preciso fazer, e é isso que eu levei muitos anos para chegar nesse modelo, né? Eu preciso fazer com que os processos se conectem, porque processos não são etapas. Se eu trabalho em função da jornada do cliente, que é o meu modelo de negócio, a gente trabalhar em função da jornada do cliente, eu preciso unir marketing com vendas, com a operação e com pós-vendas. Unir como? Unir nas etapas e nas atividades. Precisam estar claras essas etapas e essas atividades para que eu não foque nas atividades isoladas. Fazer post, fazer um vídeo, fazer o design de uma arte, enfim. As atividades precisam estar dentro das etapas de um processo. Mas se eu focar somente na atividade, eu vou ter uma série de coisas para serem feitas, vou distribuir para profissionais ou para pessoas diferentes e vou acabar gerenciando elas de forma isolada. E aí sem ver o fluxo. Uma palavra muito importante aqui é fluxo. Por quê? Porque fluxo tem a ver com processo. E aí não acontece das equipes ficarem focadas, né, em atividades que são dispersas, porque eu preciso fazer com que as funções, os processos se interajam. Essa interação é muito importante. Quais são os problemas que podem acontecer? Deixa eu já até marcar aqui com outra fonte para ficar maior para vocês. Primeiro problema em se estruturar um negócio pelas atividades. É até colocar em maiúscula, desconexão entre as atividades. O que significa isso, né? Quando uma empresa é estruturada por atividades, existe aí uma tendência muito grande de se isolar essas atividades
sem considerar o que eu falei de fluxo, né? As pessoas acabam trabalhando, cada uma por si, muitas vezes até tem indicadores que precisam ser medidos dela, mas não é o indicador da pessoa, o indicador deveria ser do processo, né? E medir mais de uma atividade. Eu não posso medir, eu até posso, né? Eu posso fazer o que eu quiser, obviamente, mas o ideal é não se medir atividades isoladas, porque elas não estão contemplando um fluxo e podem não entregar o resultado que você deseja. Isso pode fazer com que essa falta de coordenação dê problema de comunicação entre os processos e acaba fazendo com que as pessoas tenham aí um resultado bastante ineficiente, principalmente de baixa produtividade, porque elas ficam sozinhas. E aí, se sentindo isoladas, elas têm também baixa produtividade. Número 2 é a falta... Por que esse troço não foi? Falta de visão holística. O que eu chamo de falta de visão holística? Vou falar em termos de atividade, tá? Vou até colocar aqui, né? Deixa eu deixar aqui o documento, porque aí a gente vai escrevendo. Esses materiais vão todos lá para o Projeto Apollo. Quem participar do Projeto Apollo, muito em breve, vai ter todos esses materiais. Estruturar por atividades significa que cada equipe foca apenas em suas tarefas específicas. Isso impede os colaboradores vou colocar assim, que os colaboradores tenham uma visão macro do negócio, dificultando a identificação de como as suas atividades impactam o objetivo final da empresa. Isso é falta de visão holística. Cada um só pensar no seu umbigo, no seu, e as coisas não seguirem no formato de fluxo. Deixa eu colocar o outro aqui. Vou colocar assim: quando uma empresa é estruturada por atividades, existe uma tendência de se isolar tarefas sem considerar o fluxo completo de trabalho. Isso pode levar a uma falta de coordenação e comunicação entre diferentes processos, resultando em um trabalho desarticulado e ineficiente. Beleza? Show de bola. Terceiro ponto, ou terceiro problema, é eu vou colocar em maiúsculo, inconsistência nos resultados. Deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Vou colocar aqui como cabeçalho 3. Vamos lá. Sem processos bem definidos, é difícil garantir consistência nos resultados. Cada atividade pode ser realizada de maneira diferente por equipes ou pessoas, levando a variações na qualidade e na eficiência. O que eu quero dizer com isso? Né? Sem a gente ter primeiro, né, os processos definidos ali, faltando um desenho aqui, fica muito difícil a gente ter consistência. E, inclusive, fica muito difícil a gente gerir. Nós, como, né, empresários, gestores, se a gente tiver outras pessoas, vai ficar praticamente impossível gerir. Por que fica praticamente impossível? Porque onde não tem processo e não tem padronização, eu não tenho como analisar, vou analisar em cima de algo que não está padronizado, vai ser subjetivo, e se eu não tenho padrão, eu não tenho melhoria, então eu não vou para lugar nenhum. E aí, né, as atividades acabam ficando
no final das contas, sendo realizadas de forma diferente. Cada um que vai fazer alguma coisa, se não tem padrão, o resultado acaba saindo diferente, né? E aí a gente tem que começar, principalmente quando a gente é pequeno no negócio, literalmente padronizar muita coisa para que aquilo possa ser repetitivo, né? Para que tenha baixa variação. O Lean fala muito disso, né? Os livros e quem vem do Lean, como eu, aí, do mercado de empresas enxutas, né? Que aprendeu sobre Lean lá em multinacionais, ele fala dessa baixa variação ou variabilidade, né? Para se atingir um índice de eficiência cada vez maior. Número 4, vou colocar aqui algo que tem a ver com a gestão. Responsabilidade fragmentada. Vou colocar assim. O que eu quero dizer com isso? A responsabilidade pelas tarefas fica fragmentada, tornando difícil identificar claramente quem é o responsável por qual parte do processo. Isso pode levar a uma cultura de culpa, onde ninguém assume responsabilidade completa pelos resultados finais, vou colocar assim. Isso é ruim, né? Porque se eu quero ter uma empresa enxuta e rentável, eu preciso contar com o engajamento das pessoas. E se a responsabilidade fica dividida, porque eu estou estruturando o negócio por atividade também dividida, essa responsabilidade acaba ficando fragmentada. E aí você controla aquela pessoa, você não controla mais o processo dela como um todo. E aí você fica controlando gente. Controlar a gente vai dar problema, vai dar pau em algum momento e aquela pessoa ela acaba se sentindo literalmente culpada, responsável por um monte de coisa e você fica controlando sua atividade. Fica aquele negócio meio mesquinho na empresa, coisa que, obviamente, ninguém gosta. Você não gosta, eu não gosto, nem de controlar e muito menos de quem está sendo controlado. Número 5 é a inércia operacional. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A falta de um fluxo de processos claro pode criar tal inércia operacional. O que é isso? As decisões podem demorar mais para serem tomadas e implementadas, porque cada atividade é gerida de forma isolada. Isso retarda a inovação, vamos colocar assim, e a adequação ou adaptação às mudanças do mercado. É muito ruim isso, né? Quando a gente quer fazer com que a empresa cresça, a gente precisa trabalhar em fluxo. E a falta de um fluxo faz a gente criar essa inércia operacional. A gente acaba não conseguindo fazer com que as atividades sejam geridas em fluxo e aí, para inovar, para fazer melhoria, para fazer algo que transforme efetivamente as atividades da empresa e os processos tenham resultado, fica complicado. Outra coisa é a falta de flexibilidade. Sem processos claros, adaptar-se rapidamente a novas oportunidades ou desafios do mercado se torna uma difícil tarefa. Vamos colocar assim. As atividades isoladas não permitem uma resposta rápida e coordenada, essencial em um
ambiente dinâmico. Em um ambiente dinâmico. Vamos lá. Adaptar-se. Então, se eu não tenho essa flexibilidade porque os processos não estão claros, fica realmente bastante complicado. Tudo que é de oportunidade que eu tenha, e que venha principalmente de fora para dentro, vai ficar difícil. Essas atividades que são isoladas, elas não vão permitir que você responda rapidamente, porque você vai ficar ligado ali só naquilo que você acha que a pessoa está fazendo. E aí vai ficar difícil mudar. A gente acaba deixando as atividades na mão das pessoas. E isso é ruim porque, de novo, você vai voltar a controlar as pessoas. Outra coisa bastante importante, outro motivo vou colocar assim, a duplicidade de esforços. Atividades isoladas resultam em esforços duplicados. Diferentes processos podem acabar realizando tarefas iguais ou semelhantes sem coordenação, desperdiçando recursos e tempo. Isso acontece muito, né? Porque se eu faço uma coisa e eu não tenho um padrão, aquela outra pessoa que está ali do meu lado, ou próxima a mim, ou ligada com o que eu estou fazendo, pode fazer praticamente a mesma coisa que eu e a gente viver fazendo coisas, e aí dá muito retrabalho isso, perde-se tempo e tem muita atividade feita, duplicidade, 3 vezes, enfim, a gente já viu aí vários problemas, né, que acontecem nesse sentido. Outro problema são os custos, né, que ficam mais altos. Por que os custos ficam altos? A falta de integração entre atividades, vou colocar assim, entre parênteses, né? Fluxo, pode levar a uma alocação ineficiente de recursos, aumentando os custos operacionais. E aumenta muito. Por quê? Porque você tem horas e horas de trabalho feitas de forma inadequada e pessoas fazendo coisas duplicadas, triplicadas, às vezes sem uma sequência lógica, às vezes acontece que não estão linkadas, inclusive, com o mesmo prazo, e se não estão no mesmo prazo em fluxo, esse prazo acaba atrapalhando a entrega, e aí é dinheiro que está indo para a conta, porque tudo está ligado com o tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma falta de comunicação entre alguém que produz um produto e o setor comercial, por exemplo, o processo de vendas, né? Isso pode resultar em estoque. Por quê? A produção começa a fazer, vendas ainda não sabe o que precisa vender, porque não tem essa comunicação linearizada, não está em fluxo, não é por processo puxado, como o Lean fala, está sendo por processo empurrado, e a coisa desanda, né? E aí o custo vai lá em cima mesmo, principalmente custos operacionais e despesas fixas. Número 9, vou colocar assim, desalinhamento estratégico, que é uma coisa que eu bato muito no pé aqui com os meus clientes, né? Ou seja, cada atividade pode seguir suas próprias metas e KPIs. O óculos está meio embaçado hoje aqui. Atividades. Se pode seguir, que nem sempre, né, estão alinhados com os objetivos e metas estratégicos da empresa. Isso cria uma
desconexão entre o que é feito no dia a dia e os resultados desejados pela empresa. Por que a gente fala muito, né, em começar sempre qualquer tipo de empresa, inclusive eu falo de se esquecer aí o plano de negócio para ir direto para o planejamento estratégico? Porque se eu não tenho um planejamento estratégico, eu não defini o que eu quero vender, as minhas metas, que são os meus KPIs, aí, né, os indicadores, Key Performance Indicators chama, né? Eu não consigo fazer uma conexão do que está na estratégia, do que vai ser gerida de cada processo e do que vai ser passado para baixo. Você pode ter uma empresa como a minha, de uma pessoa só, mas você vai precisar dessa estrutura. E é isso que eu quero entregar lá no Projeto Apollo. Você fazer o seu planejamento estratégico da forma certa, simples e enxuto, como eu faço o meu, revisar cada 6 meses, dividir, né? Obviamente, fazer um planejamento, um cronograma mensal e dali desdobrar as semanas, mas fazer com que, a depender do modelo de negócio que você escolheu, e eu vou ter vários vídeos aqui no canal, inclusive, falando sobre isso, a depender do modelo de negócio que você escolheu, se foi serviços, se foi serviços B2C ou serviços B2B, se foi produto, se foi mescla de produto físico e digital, se foi serviço mais produto digital, se foi B2B, se foi B2C em si. Enfim, você vai poder fazer de acordo com o que você deseja, a empresa é sua, de acordo com as suas expertises, os seus conhecimentos, as suas habilidades e experiências, aí, aquilo que você quer vender, você vai poder fazer da forma como você quiser. E aí, esse modelo de negócio, de acordo com a adaptação do negócio para a sua qualidade de vida, e não o contrário, senão você vira sempre um empresidiário, é que vai fazer com que você desenhe muito bem, ou saiba desenhar e implementar um planejamento estratégico que caiba dentro da sua vida. Porque a gente, principalmente empresas, né, e quem está mais jovem, eu já passei por isso, a gente é muito ambicioso e quer ganhar dinheiro, e quer trabalhar muito, e quer fazer... Ok, você pode fazer o que você quiser, trabalhar 24 horas, inclusive, e nem dormir, não tem problema, mas... se você não tiver um direcionamento, os seus esforços, né? Uma coisa é trabalhar certo, aquela história de afiar o machado, né? Afie o machado o quanto for necessário, nem mais nem menos, para quando você tiver que cortar a árvore, você dê a quantidade de machadada suficiente, senão você vai cansar, e se o seu machado não tiver sido afiado, você vai precisar de muito mais energia, muito mais tempo, muito mais tudo. Então, fazer um planejamento estratégico é afiar o machado, é olhar para frente e ter as projeções certas, ter o que você vai fazer, saber as suas metas, conhecer para onde você vai em termos da sua visão de 1 a 3 anos, que é o que eu gosto de fazer para empresas pequenas, e assim vai. E por último, acontece uma coisa com o time, que é a desmotivação. Desmotivação do time. Isso acontece quase que sempre quando a gente tem problemas com relação à estruturação por atividade. Por mais que pareça que você está dando autonomia, né? Vou colocar assim, ó, colaboradores que trabalham em atividades isoladas podem se sentir desmotivados devido à falta de visão de como seu trabalho contribui para o sucesso do seu processo e depois da empresa. Ou seja, o colaborador está lá no nível 3, ele precisa entender como ele está, o que ele faz está contribuindo para o processo onde ele está. Que processo? O processo que ele faz parte, marketing, vendas, operação, pós-venda, administrativo, compras, financeiro, enfim. Qual é o processo a qual ele pertence, a qual as atividades que ele faz pertencem. E aí, se ele sabe disso, é muito mais fácil ele linkar o que ele está fazendo com as metas do processo e saber que se ele fizer mal, as metas do processo vão contribuir mal com as metas da empresa e vice-versa. Se ele fizer bem, quanto melhor ele fizer, melhor as metas do processo, melhor as metas da empresa. Isso é muito importante. E só para terminar, a falta de integração pode reduzir
o engajamento e a satisfação no trabalho. E aí, o que acontece? As pessoas começam a querer, ou começam não, né? Vão embora, né? Porque ninguém vai querer ficar num lugar onde ela não se sinta muito bem fazendo o que ela está sendo remunerada, por melhor que as pessoas sejam remuneradas. Hoje em dia, principalmente as gerações mais novas, é muito difícil você ver uma pessoa que fica numa empresa, por conta de algo que você fez aí e ligado ao dinheiro, né? As pessoas não querem, hoje em dia, o dinheiro. Elas querem fazer o que tem que ser feito, serem muito remuneradas, muito bem remuneradas, terem uma perspectiva muito boa do que elas estão fazendo. Deixa eu colocar aqui padrão. Eu alterei a cor sem querer aqui. Vou deixar assim, beleza. Até para não perder o nosso tempo. Ok? E aí, quais seriam os benefícios, né, que a gente de passar de uma estruturação por atividade? Qual que seria a solução? A solução é uma estruturação por processos, que é o que eu já faço quando eu, na minha mentoria, nos meus cursos, quando eu faço um planejamento estratégico. Por isso que eu não faço plano de negócio. O plano de negócio nada mais é do que o início da estruturação. A única coisa que não faz parte dos 6 módulos do planejamento estratégico que eu trabalho é a estruturação física e tecnológica, porque ela pode ser, eu preciso estar com um planejamento estratégico primeiro, para eu saber o que a empresa vai precisar depois, porque aí vai muito do dono, né? Do dinheiro do dono, onde você vai colocar a empresa, qual vai ser no marketing, né? A praça ali, o local onde ela vai ficar, quanto você está a fim de investir, se essa estruturação no sentido de física vai aguentar suportar a empresa no sentido global, que tecnologias ela vai precisar para cada um dos processos, isso a gente faz quando o planejamento estratégico já está finalizado. Então, o primeiro benefício é o foco nos resultados. É muito melhor você estruturar uma empresa por processo e saber que essa... Deixa eu já colocar aqui do tamanho que eu já estou fazendo. É muito mais fácil e muito melhor a gente focar nos resultados da empresa quando a gente trabalha por processo, né? Estruturar por processo vai envolver você mapear, vai envolver você otimizar os fluxos desde o início, né? Por isso que a gente faz aqueles fluxogramas e quem mexe com marketing digital sabe, eu gosto de usar o modelo tipo aquele do Funnelytics. Se você não conhece, eu já tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Isso vai garantir, né, quando você desenha isso, mapeia e desenha, vai garantir que essas atividades estejam alinhadas com a proposta de valor, que é esse mapa, por isso que chama de mapa do fluxo de valor. O mapa do fluxo de valor engloba tudo que está dentro da jornada do cliente e tudo que está dentro da jornada interna. O fluxo de valor de uma empresa é formado pela jornada do cliente mais a jornada interna. A jornada do cliente, marketing, vendas, operação e pós-vendas. A jornada interna são os demais processos, RH, administrativo, compras, gestão do conhecimento, financeiro, contábil, manutenção e os processos, enfim, que a sua desenvolvimento de produto e serviço, os processos que a sua empresa tiver. Um segundo ponto aqui é uma melhor comunicação e colaboração. Por quê? Porque quando a gente estrutura por processo, a gente faz com que as metas, inclusive algumas delas, né, sejam metas conjuntas. Você tem pessoas que estão trabalhando para uma meta ser alcançada. Não é a atividade da pessoa que está sendo cobrada. E aí essa integração entre os processos é muito importante. Isso vai facilitar a sua gestão e vai fazer com que você consiga reduzir o que as multinacionais chamam de silos organizacionais, ou seja, cada departamento ou cada área, ou eu gosto de chamar processo, cada processo trabalhando de forma isolada. Você destrói esses silos e une os fluxos. É muito importante. Eu tenho hoje, né, sei lá, de mais de 4.000 mentorados que eu já tive, eu já treinei muita gente, eu não sei nem o número mais, desde a época da consultoria, mas
quando a gente trabalha com empresas que querem fazer essa implementação, né, de uma gestão departamental por processo, não é fácil, porque você tem que descrever, padronizar os processos, linkar, e aí fica um fluxo horizontal, não é mais aquele fluxo literalmente 100% vertical. Não é tão simples quanto parece, por isso que são poucas as empresas que conseguem ter uma gestão por processo muito bem feita. Terceiro ponto aí é a flexibilidade e adaptabilidade. Quando a gente define processos, né, e a gente faz isso conversando com as pessoas, fazendo um mapeamento do que é e do que pode ser para chegar no estado futuro legal. Quando a gente tem processos bem definidos, são esses processos bem definidos que vão permitir qualquer adaptação que a gente tenha que fazer de acordo com talvez uma demanda do mercado, uma necessidade do cliente, qualquer alteração que você precise fazer em função de alguma coisa que aconteça na sua empresa. Isso vai te ajudar muito, vai te dar flexibilidade para você fazer essas alterações, né, e conseguir se adaptar bem a tudo que o mercado ou os clientes quiserem. Outra coisa é a visão, que eu falei lá atrás, o contrário, é um problema que vai te dar uma visão holística. Não tem jeito, você vai conseguir ver a empresa como um todo, porque você vai conseguir unir processos, gerir processos de forma mais completa, e gerindo processos de forma mais completa, você vai conseguir fazer uma análise melhor, resolver problemas mais rápido, determinar melhores indicadores e menos indicadores, não indicadores para todo mundo de qualquer jeito. Você vai ter responsabilidades mais claras, né? Quando você define processo, é fácil definir responsável e é fácil você estabelecer metas da contribuição dele no todo por processo e não só de uma atividade específica para cada etapa. Isso vai, inclusive, fazer com que você consiga resolver muito mais rápido e melhor os seus problemas, porque você vai parar de controlar as pessoas para olhar para os processos como um todo. E por último, responsabilidades claras. Quando você define processos, estrutura os seus processos, você dá nome aos bois de uma forma mais ampla, né? As responsabilidades ficam mais claras e você sabe muito bem quem você tem que cobrar por quê e o que você tem que cobrar das pessoas olhando todo. Isso faz com que as pessoas saibam onde começa o meu e termina o meu. E não fica fazendo aquela duplicidade de atividades como acontece quando a gente tem pessoas trabalhando de forma a serem controladas por atividade. Como é que eu faço uma implementação desse modelo? Vou colocar aqui. Primeiro, você precisa mapear os seus processos. Não tem como você começar uma implementação de uma gestão por processo sem mapear os seus processos. É impossível. Por quê? Porque você vai precisar entender quais são as etapas antes das atividades. Por isso que quando, no meu curso de gestão empresarial, tem lá, eu ensino como padronizar um processo e como definir as etapas do processo, antes de pensar nas atividades específicas ali. Por quê? Porque um processo é feito por atividades. E as atividades, cada atividade pode ter, processo é feito por etapas. Desculpa. E cada etapa pode ter, inclusive, várias atividades. São essas etapas que eu preciso mapear para eu entender as entradas e as saídas, e no meio vai ter, né, são as etapas em si, para que depois eu desdobre nas atividades. E aí, ao desdobrar para as atividades, eu saio da padronização dos processos e vou para os procedimentos, que cai aí no como, né? O segundo ponto aqui é defina papéis e responsabilidades. Por quê que eu preciso definir os papéis e as responsabilidades? Porque quando a gente mapeou os processos, a gente sabe exatamente quais são as etapas que são importantes e aí eu dou responsabilidades melhores focadas nas etapas que são importantes e não nas atividades específicas que eu acho que vão precisar ser feitas. Às vezes tem atividades que a gente até corta, ou melhora, ou otimiza, ou automatiza, ou sistematiza, enfim, simplifica de uma forma ou de outra, porque quando eu tenho os processos e as etapas definidas, eu sei exatamente o que é mais importante para aquele sistema de gestão funcionar e para o resultado sair.
Terceiro ponto é melhore a comunicação. Como é que eu vou fazer, né? Você vai precisar fazer aí as famosas reuniões e sistemática de gestão. Uma coisa que muita gente reluta, né? Até quem tem empresa pequena ou de uma pessoa só como eu e que tem prestadores de serviços, parceiros aí, vamos dizer assim. Não, tem muita gente que não gosta de reunião, um negócio que é chato. Colocou uma pessoa, vai ter que falar com ela. 2, 3, 4, 5. Quanto mais gente você tiver, mais gestão você vai precisar ter, um melhor líder você vai ter que se tornar e melhor a sua comunicação vai precisar ter, né? Se você for uma empresa como a minha, né, que é uma empresa que eu defino, né, um dia eu posso vir falar sobre isso, é uma empresa por projeto orientada por processo. Não vamos confundir a cabeça de vocês agora, não. Por quê? Porque cada cliente meu de mentoria, eu enxergo ele como um projeto que tem início, meio e fim. E eu tenho dentro da minha empresa os processos na horizontal que estão casados com os projetos que são os meus clientes, e inclusive outros projetos em si. Isso facilita muito a minha gestão, eu olhar para o todo e ver quantos projetos eu vou dar conta de fazer no tempo que eu tenho, para determinar a minha capacidade produtiva, entre aspas, né, de entregar o que eu quero entregar, nos horários que eu me disponibilizei para fazer as mentorias consultivas, as sessões, e para dar conta do resto todo, de marketing, de vendas, do pós-vendas, fazer o financeiro e assim por diante. É muito importante esse dimensionamento, e isso eu acabo ensinando nas minhas mentorias, porque é muito complicado a gente ensinar isso num curso apenas por vídeo, sem debater as nuances da especificidade. Eu posso até dar exemplos, né, mas fica muito mais fácil quando a gente encontra um modelo onde a gente tem um exemplo para trabalhar em cima. Fica muito melhor. E, por último, eu preciso monitorar, né, monitore e faça os ajustes e melhorias. Não adianta. Para você padronizar processo, depois você vai ter que aumentar a forma como você vai sistematizar isso no seu dia a dia. Isso vai mudar a sua rotina e a do seu time, e aí você vai ter que ter o monitoramento. Por isso que cada processo tem os indicadores desdobrados do planejamento estratégico para você poder monitorar e fazer o seu papel. O papel básico de um gerente, eu já falei isso em vários vídeos aqui, é analisar, levantar problema, né? Analisar problema e resolver problema. E problema não é aquele problema sempre negativo, né? São temas que eu preciso resolver, os desafios, para inclusive fazer as melhorias nos processos para atingir resultados melhores que eu não estou conseguindo. Às vezes eu estou até atingindo uma meta, ou chegando muito perto, estou satisfeito, mas é um problema, né? Por quê? Porque eu não superei aquela meta, eu não consegui passar daquilo para eu ter resultado melhor. Então, conclusão, né? Eu já até deixei aqui. É muito importante você olhar para o seu negócio, principalmente se você estiver no início, e tem muita gente me procurando aí por conta do projeto Apollo, que eu já deixei, vou deixar inclusive o link aqui abaixo para vocês na descrição, para você fazer a sua pré-inscrição. Gevando, custa alguma coisa? Não, eu estou somente fazendo o levantamento da lista de interessados. Se você se interessa em ter um negócio como o meu, muito pequeno, enxuto. Gevando, precisa ser sozinho? Não, de novo, muito pequeno, enxuto. Você já pode ter um sócio, 2 pessoas, 3 pessoas, enfim. A grande maioria das pessoas que estão me procurando, literalmente, são sozinhas e querem trabalhar com parceiros. Assim como eu tenho o meu negócio, elas querem, entre aspas, copiar o meu negócio. Então, eu estou pensando em lançar um projeto, né, que eu dei o nome de Apollo. Estou levantando pessoas que possam ter esse interesse em participar. Vai ser um projeto que vai durar alguns meses, né? Vão ter turmas. Eu estou pensando em colocar ali uma comunidade para a gente debater coisas específicas daquilo. Vão ter aulas gravadas, vão ter aulas ao vivo comigo, né, masterclass ou mentorias, enfim, que a gente vai trabalhar alguns pontos das trilhas que eu vou fazer. E muito material para você chegar a ter uma empresa enxuta e rentável, e não mais um negócio sozinho na sua casa que até vende produto digital. Eu tenho cliente que está fazendo mentoria comigo que ele já vendia 25 mil de produtos digitais. E vende bem, inclusive um excelente gestor de tráfego. O que eu sei de gestão de tráfego está longe do que ele sabe. Mas
ele só faz gestão de tráfego fazendo dinheiro, ok, mas ele não tem uma empresa, ele não consegue, muito menos, crescer. Se ele ficar doente, a empresa acaba. Ele, por mais que ele queira ter produtos e tal, e agora ele esteja focado em serviço, não tem estrutura processual e não tem estrutura, muito menos física, porque ele trabalha no quarto dele, e também estrutura tecnológica para fazer essa empresa ter sustentabilidade. Então, a empresa ainda está dependendo muito dele. E aí uma coisa que eu falo, que é um dos pré-requisitos meus hoje, depois de quase 8 anos tendo esse modelo que eu chamo de Lean Company, aí, né, que é uma empresa enxuta, realmente rentável, é fontes de renda diferentes. Não é só o portfólio de produtos e serviços. É fonte de renda. Você pode vender um produto, você pode vender um serviço e tal. Mas o que aquela empresa gerou para você usar esse dinheiro para trazer outra fonte de renda para você, empresário? Você está investindo seu dinheiro em alguma aplicação, em algum plano de aposentadoria? Você tem alguma sala, por exemplo, que você alugou, alguma casa? Você tem uma outra fonte de renda que não seja a sua empresa, a dependência de vender aquele serviço ou aquele produto para fazer entrar dinheiro, para você não se preocupar num período de dificuldade? Eu falo isso porque todos nós passamos pelo período da pandemia. Você passou, eu passei. O que você fez para mudar essa condição? Eu fiz várias coisas, agora eu tenho 10 fontes de renda diferentes. Antes eram 3, depois passaram para 4, eu diversifiquei, fui aumentando. Hoje em dia eu tenho afiliação, mais de 2 tipos de investimentos diferentes, aluguéis, tenho o canal do YouTube, tenho fonte de renda, umas maiores, obviamente, outras melhores, mas sempre vai estar, ou vão estar entrando, né, montantes que façam com que aquela composição dê o resultado que a gente quer. Se a gente tiver que tirar férias, está entrando dinheiro. Se a gente tiver que estiver doente, vai entrar dinheiro. Você precisa fazer com que, com o passar do tempo, você tenha fontes de renda diferentes. Isso é um pré-requisito. Logicamente, não no início, isso leva anos, né? Se você quer ter uma empresa enxuta e rentável em 2, 3 anos, não conte comigo, porque isso não vai acontecer. Você vai, em 2, 3 anos, sim, estruturar a sua empresa para ela começar a funcionar, para que depois desse período, né, que eu acho que é o período mínimo que uma empresa precisa para poder chegar no mercado e ter ali, né, um direcionamento. Antes você está testando tudo e está fazendo muita coisa errada, inclusive. Então, se você quer o meu apoio, entra aí na lista de interessados. Está aparecendo na descrição, logo acima aí da descrição, a primeira descrição desse vídeo. Vou deixar fixado aí, inclusive, para que você clique lá, entre. Não cobra, não vai precisar pagar nada. É só para eu ter o seu e-mail para eu falar com você assim que a gente divulgar o projeto. Givando, tem data? Não tenho data. Vai depender do número de pessoas. Se eu não achar um número de pessoas pelo menos razoável, né, não sei quantas pessoas por uma primeira turma, estou pensando aí e definindo aí, fazendo algumas pesquisas, inclusive, a gente vai adiar para o ano que vem, não tem problema nenhum, não tenho pressa de fazer nada. Eu já tenho bons mentorados, inclusive pessoas ainda estão me procurando, eu não tenho mais horário. Para vocês terem uma ideia, eu estou com o meu processo de mentoria consultiva cheio até outubro do ano que vem. Estou precisando talvez abrir mais um meio período para atender pessoas que são muito boas e precisam do meu apoio, mas eu atendo hoje somente 2 dias por semana, então não tenho horários. E em função disso, eu preciso abrir as vagas para fazer esse projeto e aí preciso colher os eventuais interessados. Dá uma olhada, clica aí no link, dá uma olhada na descrição lá dessa página, coloca o seu e-mail, é sem compromisso. Depois, se você não quiser participar quando a gente lançar, fica a seu critério, não tem problema nenhum. E para a gente fechar, número 1, inscreve-se no canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Seu comentário é muito importante porque ele ajuda o algoritmo a fazer o canal crescer. Muitos desses comentários, inclusive, viram vídeos, né, para o próprio YouTube. E também compartilhar. Se você puder compartilhar esse vídeo e os outros vídeos que você assistir aqui com o máximo de pessoas que você conhecer que esses temas possam ajudar, eu vou ficar muito agradecido. Tá ok? Gratidão, grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.